com você? Reta final, estamos na nossa penúltima revisão. Mas o Natal se aproxima e mais um ano novo. Com eles, a esperança de muitas coisas boas. Para ter um bom final de ano, basta olhar para trás, sem arrependimentos, e olhar para frente com muita esperança. Feliz Ano Novo, Feliz Natal, que muitas bênçãos sejam derramadas na sua vida. E 2022 seja um ano de muitas vitórias para você e para todos aqueles que estão perto de ti, que você ama muito. Esse é o carinho que eu desejo a você, aluno da segunda fase da EJA. Hoje estamos na nossa penúltima revisão, que tem como tema gráfico de coluna e gráfico de barra. Vamos nessa? Aqui nós temos um exemplo de gráfico de barras. Vocês viram nas nossas últimas aulas de matemática que a gente trabalhou bastante gráfico. Então aqui eu trouxe como exemplo o gráfico de barra. Aqui na parte de cima nós temos o título desse gráfico, o que é que ele indica, o que é que ele pede, o que é que ele mostra para a gente. Então aqui nós temos o título de um gráfico de barras, que tem como tema a taxa de mortalidade específica por gênero e faixa etária. Professora, o que é isso? Taxa de mortalidade específica, a quantidade de pessoas que morreram. Por gênero, se foram mais mulheres ou mais homens. E qual a idade dessas pessoas, a faixa etária. Então, isso é o que a gente vai ver nesse gráfico de barras. Aqui nós temos, na lateral, ou seja, na vertical, está indicando a faixa etária, ou seja, a quantidade de anos que foi feita essa pesquisa para mostrar alguma coisa para a gente. Vamos descobrir o que é. Aqui, se você for ver, nós temos de 0 a 9, né? Aqui, embaixo, de 10 a 14, que são esses dois aqui, de 15 a 19, 20 a 24, 25 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 e 60 anos ou mais. Aí aqui, se você observar, ele aparece duas cores nesse gráfico, né? Esse aqui tá tão pequenininho, esse azul significa o quê? E esse rosa? Aí a gente vai buscar na legenda desse gráfico. Aqui embaixo nós temos a legenda. A legenda diz que essa cor rosa indica que são mulheres. A cor azul indica que são os homens. Então, eu já sei que todas essas cores rosas que estão aparecendo aqui, ele está indicando algum fato sobre as mulheres. E esse que tem a cor azul são os homens. E aqui embaixo nós temos o número de óbitos, ou seja, a quantidade de pessoas que morreram a cada 100 mil habitantes. Então, aqui foi feita uma pesquisa, né? Vocês percebem na televisão diariamente que todos os dias eles mostram gráficos onde indica a quantidade de pessoas que morreram por coronavírus ou também o gráfico que indica a quantidade de pessoas que estão vacinadas, seja com uma dose, eles mostram um gráfico, com 2 doses ou com 3 doses. E aí vai aparecendo o percentual, tá? Então aqui, gente, ele mostra de 0 até 120, que foi a quantidade de pessoas que morreram. Aqui a idade dessas pessoas e aqui, a quantidade de homens e de mulheres. Agora, vamos ver aqui o seguinte. Vou pegar aqui, entre pessoas que morreram. Vocês viram, vamos pegar de 0 a 9 aqui, bem pouquinho, tá vendo? Praticamente 0. O azul que indica homens um pouco mais, aqui o rosa que indica mulheres bem menos. Então, a quantidade de pessoas que morreram de 0 até 9 anos foi quase 0, pouquíssimo. E aí, vou pegar aqui, onde tem o maior número de homens, que foi a faixa etária de 20 a 24 anos. Então, a faixa etária de 20 a 24 anos, perceba, que a quantidade de homens foram mais quase 120, bem pertinho de 120 aqui, Aqui tá 100, vamos dizer que aqui seja 110, mais ou menos aqui 115. Então, 115 por 100 mil habitantes. É a quantidade de homens que vieram a óbito. E aqui, a quantidade de mulheres, tá vendo? Não chega nem a 20. Aqui, provavelmente, uma quantidade abaixo de 10, porque aqui tá 20,
vamos dizer que entre 0 e 20 esteja 10. Então, 10 está aqui no meio. Então, como ele está menos do que 10, então menos de 10 mulheres morreram. Então, se a gente analisar esse gráfico aqui, esse gráfico de barras como um todo, a gente vai perceber que a quantidade de mortes de homens foi muito maior do que a quantidade de mulheres em todas as faixas etárias. Então, é para isso, gente, que a gente necessita coletar dados e colocar esses dados aqui, ó, em gráfico. Porque ao ver, na primeira vista que você olhar aqui, ó, você vai ver, azul é homem, rosa é mulher. Então, de imediato, você vai ver que morreram muito mais homens do que mulheres. Esse aqui é um exemplo de gráfico de barras, tá certo? Vamos ver o outro gráfico, que é o gráfico de colunas. Então, esse gráfico de colunas, ele aqui, ó, tá o tema. Ele tem como tema evolução de densidade demográfica. Que é isso, professora? Evolução, crescimento, densidade demográfica, a quantidade de pessoas, quantidade de pessoas que nasceram, né? Então, lá a gente viu o caso de morte, pessoas que morreram. Aqui a gente está falando, ó, da quantidade da população que cresceu, ou seja, nasceram mais pessoas. Aí vamos aqui, observar aqui na vertical, ele indica de 0 até 25 a quantidade de habitantes a cada quilômetro quadrado. E aqui, ó, na horizontal, ele tem aqui o eixo horizontal, variações. Nesse caso, anos em que houve censo demográfico de 1940 a 2010. Professor, o que é um censo demográfico? Gente, o censo demográfico é quando o IBGE faz a quantidade de pessoas que nasceram, que morreram, que cresceram. Ele vai contar em cada... por quilômetro quadrado, né? A quantidade de pessoas que nasceram, que morreram, ou... aí o que é que ele faz? Ele coleta esses dados e coloca aqui. Então, no ano de 1940, houve o censo demográfico, né? O IBGE fez a contagem. Aí, 1950, se você observar aqui, ó, 40, 50, 60, 70, 80, aí passou para 91, em 90 não teve, né? Teve 91 no ano 2000 e 2010. Então, se a gente observar aqui relativamente, ele é contado de 10 em 10 anos. A gente sabe que todos os dias nascem e morrem pessoas. Então, para isso, para se saber exatamente a quantidade da população da sua região, da sua cidade, né, do país, precisa-se, ó, que o IBGE faça a contagem de pessoas. E aí, o que é que acontece? Se a gente observar aqui no quadro, em 1940, ó, a população aqui tinha uma média de 5 mil, né? Habitantes por quilômetro quadrado. E aqui, ó, foi crescendo. Mais de 5. Em 1970 passou de 10. Em 80, quase 15. Em 91, mais de 15. Em 2000, 20. E em 2010, 25 mil ou milhões, porque aqui ele não colocou se habitantes por mil ou milhões, né? E aí o que que acontece? Se a gente olhar no geral esse gráfico de colunas, a gente vai perceber, ó, que ele foi subindo, ou seja, a população cresceu bastante. É um dado que a gente pode analisar aqui. Então, na atividade que você vai fazer, você vai ter aí alguns gráficos. Cada gráfico, gente, ele determina uma quantidade de coisas. Ele pede, aí você vai observar, primeiro, o título desse gráfico, né? O que ele vem indicando aqui na vertical e na horizontal, e se ele é um gráfico de colunas ou um gráfico de barra. E vai observar o que é que ele está pedindo. Por exemplo, vamos dizer que aqui eu diga assim, qual a quantidade de habitantes no ano de 2000? Aí você já vai saber aqui. Em qual ano a população cresceu menos? Aí você vai ver aqui. Em qual ano a população cresceu mais? Então, tá aqui. A depender do que ele vê a questionar no gráfico. Tá certo? Então, aqui nós temos dois exemplos, gráfico de barras e gráfico de colunas. Agora é com você. Clica no link aí abaixo, faz a atividadezinha sobre só gráfico, tá bom? Responde direitinho no seu caderno, boa atividade, boa prova, vamos fechar o ano com chave de ouro, tá certo? Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau!